Olá, boa noite a todos. Chegamos à quinta-feira, hoje é dia 25 de junho. Veja agora os destaques de hoje aqui no Segunda Edição. Crime em Marau, versão da polícia é contestada. Exclusivo, SBT teve acesso à imagem gravada logo após a abordagem que acabou na morte de engenheiro negro. Uma testemunha-chave afirma: policial militar poderia ter evitado a tragédia. Prisão domiciliar para coronavírus. Justiça determina, no Vale dos Sinos, os detentos infectados devem cumprir pena em casa. Será que a tornozeleira eletrônica vai garantir o isolamento social dos infectados? O futuro da educação gaúcha. O governador adia mais uma vez o retorno de atividades presenciais em escolas públicas e privadas. Veja quando os alunos devem retornar para as salas de aula. O SBT Rio Grande, segunda edição, começa agora. E eu te convido, vem com a gente! Olha, pessoal, começamos mais uma edição aqui do nosso programa com um material exclusivo. O SBT teve acesso ao vídeo gravado logo após o engenheiro elétrico negro, ser baleado e morto por um brigadiano lá em Marau, no norte gaúcho. Uma testemunha-chave contesta a versão da polícia sobre como aconteceu a abordagem. É mais uma história contada pelo Lucas Abate. Gustavo entrou em pânico e logo atrás da nossa caminhonete tinha uma C10, uma caminhonete antiga. E ele saiu correndo do nosso carro, sentido a lateral dessa caminhonete. Daí, nisso, eu avistei o policial pelo lado direito, pelo asfalto, no caso, indo em sentido ao Gustavo. Daí, quando era visível que ele estava indo em sentido ao Gustavo, eu comecei a gritar para não atirar. Evandro é um dos colegas que estava no carro com Gustavo e presenciou toda a ação policial. Ele diz que o engenheiro não correu no mesmo sentido dos criminosos, como consta no inquérito. A investigação da Polícia Civil inocentou o PM e apontou que o trajeto efetuado pelo criminoso e a sequência realizada por Gustavo é coincidente, bem como as vestes das referidas pessoas são muito similares. A testemunha diz que as portas dos motoristas ficaram presas e que, por isso, Gustavo desceu pelo banco do carona, ao lado do acostamento. O colega relata que o engenheiro correu em busca de abrigo em uma caminhonete que estava atrás dos veículos. Já o mapa apresentado no inquérito mostra que os criminosos correram para o lado oposto e foram presos aqui, em frente ao carro do engenheiro. Esse vídeo, obtido com exclusividade pelo SBT, mostra os dois criminosos presos na frente do veículo do engenheiro. Pegaram eles para algemar e tal, eles estavam dentro do carro. Em nenhum momento eles conseguiram sair. Em entrevista ao vivo ao SBT Rio Grande, na última terça-feira, o delegado reafirmou a versão dos PMs, de que os criminosos desceram do carro em uma tentativa de fuga. Os dois indivíduos desceram da caminhonete. Ele correu num trajeto, né, que coincide com a descida de um dos criminosos da caminhonete. Então, há uma série de coincidências infelizes que levaram o policial a crer que ele era também um dos criminosos. Corregedoria da Polícia Militar, que continua investigando o caso, aponta homicídio e o PM pode até ser expulso da corporação. Vai ser dado vistas ao Ministério Público, né, que vai decidir se oferece denúncia ou não e se vai considerar o crime como culposo ou doloso. Sem fazer distinção de quem era, atiraram. Aí entra o fator aquele que a gente bate, né, do racismo, né? Se é pele escura, primeiro atira, depois vê quem é. É a dor de uma família que jamais vai ser superada, mesmo que a justiça puna o soldado, enfim, dê uma punição ou uma ação de danos morais para essa família. Nada vai resgatar a vida do Gustavo. Fica aqui o nosso sentimento e a confiança no trabalho do SBT para entregar essa imagem exclusiva e os depoimentos da família aqui na sede da emissora. A gente segue falando agora também de segurança pública, porque há 15 dias uma outra família vive um drama, um desespero pela busca dessa jovem aí, a Paula Chayane Perim Portes, de 18 anos. Qual é a novidade, gente? Agora o pai da jovem contratou um advogado para acompanhar o caso
e ter notícias mais imediatas da Polícia Civil. É isso, Gabi? Boa noite. Oi, Chamalho, boa noite para você, a todos que estão nos acompanhando. E olha, quando completava uma semana do desaparecimento da Paula, eu conversei com a mãe dela, desesperada. Olha, Sim. Sem dúvidas, um grande desespero, porque ela quer saber aonde está a filha dela. O pai dela, o seu Paulo, contratou, como você disse, um advogado e está junto, fazendo as buscas pela filha. A maior intenção da família, é claro, é encontrá-la com vida, mas a polícia já trabalha com a hipótese de que ela tenha sido vítima de um feminicídio. Vamos ouvir então o que diz o advogado do seu Paulo sobre quais foram os últimos passos da investigação. A gente ficou sabendo das diligências que já foram tomadas, né? Uma diligência num campo aqui de Soledade e outra diligência num terreno, numa localidade vizinha, né? Próximo à Fontoura Xavier, que é onde o telefone da Paula teria sido rastreado ali, seria a última localização do telefone da Paula. A polícia realizou diligências lá com cães e uma equipe especializada, porém nada foi encontrado, né? Nem a Paula, nem o telefone. O caso, de fato, é realmente um grande mistério, né? Lembrando que no final de semana, outros 2 suspeitos de envolvimento no caso foram presos. Na outra semana, na semana passada, mais um outro homem já havia sido detido. Então, no total de 4 suspeitos, 3 já foram detidos pela polícia. Este 4º homem segue foragido. A Paula desapareceu depois de jantar com amigos. Foi a última vez que ela foi vista. Ela estava nesta janta quando ela recebeu um telefonema, uma mensagem de um homem que ela já conhecia. Ela saiu para encontrar esse homem e depois ela nunca mais foi vista. Então, já faz 15 dias desse desaparecimento. E o mistério que aumenta porque os 3 suspeitos presos estão em silêncio, né, Gabi? Eles não falaram nada. falando. A polícia, hoje o delegado Joébert Nunes relatou que os envolvidos, investigados, têm envolvimento com drogas. Então, a família realmente está num drama desesperador. E aí contratou esse advogado para ver se uma notícia positiva surge nesse meio tempo, né? Verdade, eles continuam calados diante das autoridades policiais. Exatamente. Agora, Gabi, o pessoal que está acompanhando a gente, vocês lembram daquele caso de uma médica que foi agredida dentro da sala de parto, lá no hospital em Pelotas? Está aí a médica. Pois a Polícia Civil concluiu o primeiro inquérito. E qual foi a decisão da delegada, Gabriela? São 2 inquéritos, né, que estão correndo. Isso. Nesse, então, inquérito, a titular da Delegacia da Mulher indiciou o marido da paciente que estava em trabalho de parto. Ele vai responder por lesão corporal e ameaça. Se condenado, a pena pode ser revertida em prestação de serviços comunitários. Já o segundo inquérito, aí partiu do casal, acusando a médica Cila Lazarotto por violência obstétrica, ainda não foi concluído. Enquanto esse inquérito não for concluído, a médica continua afastada. A instituição instaurou um processo administrativo para investigar as circunstâncias em torno do caso. E a gente lembra que o assunto foi parar, inclusive, na Câmara de Vereadores lá de Pelotas. Sim. E aí, a partir deste assunto lá na Câmara, dezenas de outras mulheres, também supostamente vítimas de violência dentro da instituição, que é o Hospital Escola da Universidade Federal de Pelotas, também foram lá e fizeram denúncias. Tá certo. Daqui a pouco a gente volta a conversar de novo com a Gabi, lá direto da redação. Tá aí um caso extremamente delicado, né, gente? Delicado. Verdade, tem vários lados por aí. E olha só, tem polêmica no Vale dos Sinos, no sistema carcerário. Por quê? Porque 116 presos que cumprem pena no regime semiaberto, lá no Instituto Penal de São Leopoldo, 66 testaram positivo para a Covid-19. E por causa disso, por causa desse surto, o local foi interditado e eles foram cumprir a prisão domiciliar. Olha só. As saídas dos presos já começaram. Para poder cumprir a pena em casa, os 116 detentos precisaram colocar a tornozeleira eletrônica. Que as galerias não têm divisórias, que o banheiro é comum, que também o sistema de saúde não comportaria atender toda aquela população carcerária. Ou eles estão isolados na sua residência e evitam contato com os demais familiares, ou eles estão num contato inevitável com todos os demais apenados no âmbito prisional, porque lá sim não há possibilidade de distanciamento. Os presos não poderão sair de casa, só se precisarem de atendimento médico com autorização especial da Divisão de Monitoramento da SUSEP. Essa divisão fará uma exceção na rota que eles dispõem e a exceção, então, permitirá que eles façam
se submetam a esse atendimento médico, que depois também deverá ser demonstrado através de um atestado. A testagem em massa de apenados e funcionários do Instituto Penal de São Leopoldo foi feita depois que um trabalhador da casa prisional se contaminou pelo novo coronavírus. 6 deles testaram positivo por testagem rápida para coronavírus e tivemos ainda uma coleta para o PCR, para teste de laboratório, visto que um deles se encontrava, então, sintomático respiratório. Dia 9 de julho, os detentos precisam retornar à casa prisional. Até lá, será feita uma desinfecção. Olha, em nota, a Amapergs, que é o sindicato dos agentes penitenciários, critica a postura do governo que, segundo eles, não disponibiliza testes de Covid-19 para os servidores do Estado. Os agentes precisam buscar aí por conta própria a testagem. E também não fornece os EPIs adequados para a colocação de tornozeleiras em detentos já infectados. Aquela roupa, de quem está na linha de frente, realmente para proteção. Sobre o sistema de monitoramento de tornozeleiras, a entidade afirma que é seguro. Porém, com a defasagem de pessoal, muitas vezes é feito por amostragem, ou seja, nem todos que estão com tornozeleira são monitorados ao mesmo tempo pelos agentes atrás dos computadores de toda a estrutura tecnológica que o Estado disponibiliza. Tentamos contato com a SUSEP, com a assessoria e também com a Secretaria de Serviços Penitenciários. Por enquanto não recebemos retorno. O espaço segue aberto aqui para o contraponto ao SBT da SUSEP e da Superintendência, aliás, da Secretaria de Serviços Penitenciários, secretário César Fatioli. E olha, questão das aulas agora, a educação pública e a educação privada. Há 100 dias, uma marca redonda, gente. As aulas em todo o nosso estado foram suspensas devido à pandemia. Pois hoje está aí, o governador Eduardo Leite fez uma live falando justamente sobre a reabertura dos colégios. Deixa eu saber da Gabi se já tem previsão. O governador adiou mais uma vez. Para quando ficou, Gabi? Pois é, a tradicional live de quinta-feira agora, Chamali? Olha, julho, de acordo com o governador, nem pensar. Mas em agosto já há uma perspectiva de reabertura, de retomada das aulas estaduais e também das escolas particulares. Para isso, na semana que vem, o governador disse que deve lançar uma consulta online, uma consulta pública online. Ou seja, deve questionar as instituições de como deve ser essa retomada. Tem que ser com muita segurança, Só na rede estadual são mais de 800 mil alunos e 60 mil professores. Desde o dia 1º de junho, o governo está implantando um projeto de aulas remotas na rede estadual, que são feitas por meio de uma plataforma chamada Google Classroom. O governador anunciou hoje que metade dos alunos já fez o cadastro, mas tem que ser tudo com muita cautela, Chamali, com muita segurança para alunos, professores, funcionários de escola. Vamos aguardar até lá se essa data também poderá ser cumprida, porque a gente não sabe o que pode acontecer nas próximas semanas também sobre o avanço dessa pandemia, dessa epidemia. Exatamente, da pandemia, a questão também de acesso à tecnologia, Secretário Faisal Caran, governador, também tem que levar em consideração que nem todos têm acesso à internet. É preciso buscar, criar essa alternativa para que justamente o ano não seja perdido e aquele abismo entre a educação pública e a privada não aumente cada vez mais, Gabi? É o que a gente torce, Vamos ver se tudo vai continuar, se vai ser assim e a gente pelo menos torce que isso aconteça, a retomada, mas com muita segurança. Tá certo. Todos na torcida, daqui a pouco a gente volta a falar com a Gabi direto da redação. Olha só, gente, agora tem um recado importante que a FAB da EVT tem para você. Nesse momento de insegurança e instabilidade que estamos vivendo, não seria ótimo reduzir as suas dívidas? Você comprou um carro e está pagando por 2, tem dívida de cartão de crédito e empréstimo, o banco não para de ligar e você já não sabe mais o que fazer? Pois a EVT Assessoria te ajuda a reduzir suas dívidas de financiamento de veículos, cartões de crédito e empréstimos. Ligue agora para a EVT Assessoria que nós vamos te ajudar. Olha aqui na tela e ligue agora, 3391-3852 ou manda um WhatsApp para 99770-2864. Anota aí, 3391-3852 ou WhatsApp para 99770-2864.
Veja em seguida aqui por onde anda aquela nuvem gigantesca de gafanhotos que estava assustando bastante os produtores gaúchos e também uma história emocionante. Você vai saber como uma ocorrência policial acabou mudando a vida de uma idosa lá na região norte do estado. A gente volta já já. E o Segunda Edição está de volta ao vivo para todo o nosso estado. E olha, pessoal, agora a gente vai atualizar por onde anda aquela nuvem de 10 quilômetros quadrados. Nuvem gigantesca de gafanhotos. Estava na Argentina, se aproximou do Rio Grande do Sul. Corremos o risco dela chegar por aqui, Gabi? Espero que não, né? Tomara, né? Pelo amor de Deus, segue a 150 quilômetros da nossa fronteira. O Ministério da Agricultura decretou estado de emergência fitossanitária, tanto no Rio Grande do Sul como também em Santa Catarina. Esse status dá oportunidade para se criar um plano de contenção. Olha, Chamalho, de acordo com os especialistas, ouvimos a Emater, também o pessoal do Ministério da Secretaria da Agricultura aqui do Rio Grande do Sul, e tudo indica que a previsão do tempo tenha nos ajudado. É que essa nuvem gigantesca de gafanhotos, para se movimentar, precisa de calor e também de direção dos ventos. Como chegou uma frente fria aqui, que mudou completamente a cara do tempo, o frio está de volta, a chuva também, essa nuvem acabou se perdendo. Então, ou seja, a condição de se chegar aqui no Rio Grande do Sul é bastante remota, ainda bem, porque pode causar um grande estrago nas lavouras gaúchas e também catarinenses. Não traz prejuízos para a saúde humana, mas pode trazer um estrago grande para as plantações, né, Chamalho? É isso aí. A chuva e o frio fizeram com que os gafanhotos baixassem a altura e isso aí aumenta a questão dos predadores, né? É isso aí. Tomara que nem se aproxime. Gabi, obrigado. De medo. Tchau. Boa noite. Até amanhã. E olha, gente, vamos seguindo aqui o Segunda Edição com uma história emocionante. O pessoal, quando recebeu esse caso aqui, torceu demais. Uma história que vem lá do norte gaúcho. Policiais estavam na área rural de Palmeira das Missões, fazendo buscas por uma ocorrência de sequestro, quando encontraram uma idosa, sozinha, no meio do nada, a caminho do mercado. Esse encontro acabou mudando completamente a vida da dona Joana. E para muito melhor. Acompanhe. Essa é a dona Joana. Com 82 anos e um sorriso no rosto, ela mora sozinha desde que perdeu o marido no interior de Palmeira das Missões. A casa era assim, bem precária, sem eletricidade nem água encanada. O telhado tinha buracos. Olha aqui, deve ter outro aqui dentro, não. Ela mora só naquela parte do zinco lá que não mora. Mas a realidade dela mudou. E foi depois de uma ocorrência que os policiais militares atenderam na região. O que chamou a atenção deles foi a cena de uma senhora que estava fazendo o caminho pela lavoura, apoiada em uma madeira que usava como bengala. Ela contou para os brigadianos que estava sem comida e ganhou carona para comprar os mantimentos. Quando eles chegaram na casa de Dona Joana, se comoveram. No momento que a gente chegou aqui, a gente não esperava, ficou sem palavras, nem entre nós três, aí a gente conseguiu conversar no momento ali. Quando saímos de viatura daqui, a gente logo, vamos fazer alguma coisa, vamos arrecadar fundos para fazer a construção. A vontade da Polícia Militar em ajudar contagiou toda a comunidade de Palmeira das Missões. Muitos viam, mas ninguém enxergava. Então, assim, nós vimos, enxergamos e estamos aqui fazendo alguma coisa por ela. A voz do povo é a voz de Deus. E não tem como explicar isso aí, né? A união faz a força. Ô, dona Joana, fiquei com o recado ali do policial militar. Muitos viam, mas ninguém enxergava. Parabéns à Brigada Militar, a Polícia Militar lá de Palmeira das Missões, gente. Saiu ali, né, do discurso e foi para a prática, para dar um futuro melhor para a dona Joana. A Prefeitura lá de Palmeira das Missões informou que a dona Joana recebe um benefício municipal que equivale aí a um salário mínimo e tem acompanhamento da assistência social. E agora, com a ajuda dos policiais militares, também tem mais dignidade. Parabéns a todos e boa sorte à dona Joana. Olha, tem uma última informação. O Ministério Público recomenda o recolhimento de uma marca
de álcool gel, gente. A recomendação foi feita aos governos gaúcho e de Santa Catarina para que recolham imediatamente o produto gel e higienizador de mãos. Tá aí a marca, ó. Álcool gel em 70%, embalagem de 400 ml, fabricado pela empresa Wave Innovation Solutions, de Itajaí, Santa Catarina. Laudos concluíram que o produto não tinha concentração mínima de 70% de álcool. E o promotor do caso acredita que a fabricante ignorou as normas técnicas para aumentar a margem de lucro. O produto foi analisado, foi comprado pela farmácia de Porto Alegre e também Sapucaia do Sul e agora vai ter que ser recolhido. Dado o recado, a todos uma ótima noite de quinta-feira. Na sequência, o SBT Brasil. Amanhã, 11h40, tem o SBT Rio Grande com o André. A todos uma ótima noite e amanhã a gente está de volta. Tchau, tchau.